Muito bem, agradecer a presença de todos. Deus abençoe a todos mesmo. Convidar aqui nosso irmão Wilson. Nosso irmão Wilson, faz tempo que conheço ele. Outro dia ele me ligou, falou, vou ir na igreja. Eu falei, tá bom, então vem para pregar. Demora bastante para vir, né? Aí quando vem, vamos pregar a palavra de Deus, né? Agradecer a presença dele, companheirão meu lá na borracharia. Eu consertando pneu, lendo a Bíblia e ele lá comigo. Companheiro de lutas aí. Muito bem. Irmão, que Deus o abençoe ricamente. Amém. Tá bom? Boa noite. É um prazer muito grande, nesta noite, desfrutar da comunhão com Deus e com a amada igreja aqui de Oriente. Trago da minha família um caloroso abraço. Espero que Deus nos abençoe e nos dê graça para ministrarmos a santa e viva palavra de Deus. Peço aos amados que abram as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. É um capítulo um pouco extenso, e eu vou solicitar a ajuda dos amados. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja, a uma só voz, os versículos pares. Amém? Os irmãos, fiquem à vontade se quiserem se colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Aos Romanos, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito habita por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não na carne, como contra os filhos da miséria. Se vivermos. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes
os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e se suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque a nossa esperança como salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem poderes. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Podeis vos assentar. Este capítulo 8 da Epístola aos Romanos, juntamente com o capítulo 6, o capítulo 7 e este que nós acabamos de ler, faz parte de uma tríade ou trilogia de capítulos que o apóstolo Paulo trata sobre o assunto da santificação, sem a qual
nenhum de nós poderá ver a Deus. Santificação, às vezes, para alguns, pode parecer um assunto chato, pesado, uma doutrina pesada, cansativa, mas é bom nós aprendermos a fazer a vontade de Deus. Porque Deus é soberano, a sua palavra é soberana e deve exercer essa autoridade sobre nossa vida. O tema da mensagem desta noite é livre do poder do pecado. O apóstolo começa esse versículo de uma forma bem agradável e saudável para a nossa alma. Portanto, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma posição aí, estar em Cristo Jesus. E livre da condenação do pecado, nos dá uma certa liberdade, um certo prazer, um contentamento, saber que não há mais nenhuma condenação sobre nós. Ao mesmo tempo que não há nenhuma condenação, pesa sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Agora que estamos em Cristo, nós temos que procurar vivermos como tal. E para que isso aconteça, nós temos o mapa, nós temos o GPS divino. Seguindo as suas orientações, as suas doutrinas, a Bíblia Sagrada, e nós vamos nos enquadrar naquilo que Deus espera de nós e quer que nós façamos. Não é preciso dizer que não é fazer a vontade própria, mas seguir aquilo que recebemos de ensino através das autoridades que Deus tem levantado para o santo ministério da sua palavra. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já sabia de antemão o que iria acontecer conosco. E é sua promessa que não vai faltar, não faltará os seus ministros para que a sua palavra seja divulgada, para que suas doutrinas sejam ensinadas. E é feliz aquele, bem-aventurado é aquele que ouve, guarda essas palavras e tem prazer em colocá-las em prática. Às vezes, nós encontramos alguma dificuldade. Às vezes parece que Deus está pedindo para nós algo impossível. Mas não é assim. Felizmente, não é assim. Felizmente, não é assim. Deus nunca vai pedir que nós façamos algo que não sejamos capazes de fazer. Como também, nenhuma prova, nenhuma tentação, Ele permite que venha nos assolar, que nós não possamos suportar, que nós não possamos sair vitoriosos. Antes de vir a prova, antes de vir a tentação, Ele já providenciou para nós o livramento.
É importante entendermos que nesta passagem, Paulo não está falando de justificação, mas do problema de como um Deus justo pode aceitar nossas ações, visto que ainda temos a velha natureza humana, carnal, lutando contra a nossa nova natureza espiritual. A palavra condenação aqui não refere-se ao inferno. Paulo está tratando sobre a dificuldade que o cristão tem de agradar a Deus, estando ainda nesta carne. A palavra condenação não parece ser simplesmente o contrário de justificação, mas refere-se à sentença de servidão penal. Pelo Espírito somos libertos da prisão do pecado. Então, nós podemos usar como exemplo o cidadão ou a pessoa que cometeu um crime, uma falta grave na sociedade, e quando isso acontece, a pessoa vai ter que passar por um julgamento, vai ter que sofrer o dano, vai ter que pagar por aquela falha, por aquele crime que tenha cometido. Geralmente essas pessoas são taxadas como marginais, vivem à margem da lei, por isso são taxados de marginais. Conforme a gravidade, a pessoa tem que cumprir pena. E o juiz, a lei, de acordo com a lei, é que vai estipular o tempo de prisão, o tempo de detenção que a pessoa vai ter que cumprir. Isso na lei dos homens. Agora, eu faço uma pergunta para você. Analisa você, não precisa responder. Em se tratando de justiça, qual será a melhor? A justiça dos homens, ou seja, a justiça humana, ou a justiça divina? É bom analisar. Inclusive, eu nem fiz curso de direito, nem pensei em fazer, mas tem muita coisa que é ensinada no curso de direito que é baseado nas Escrituras. É um livro que, para toda e qualquer necessidade que nós tenhamos, se nós tivermos boa vontade, se nós tivermos uma boa orientação, nós podemos encontrar solução para todas as nossas necessidades dentro das Sagradas Escrituras. A penitenciária é o local para os infratores da lei da justiça humana, onde os prisioneiros ficam à margem da sociedade. Todos os que amam a prática do pecado vivem como que algemados por paixões carnais, tornam-se prisioneiros ou escravos do pecado. Através do adultério, da fornicação, do alcoolismo, tabagismo, prazer nos jogos, negócios ilícitos, avareza, mentira, até mesmo a gula. O que é a gula? É o apetite desordenado. Às vezes a pessoa já está com a pança cheia, mas os olhos pedem, coma um pouco mais, coma um pouco mais. Às vezes a pessoa come tanto que acaba passando mal. Isso também é pecado. Prostituição, idolatria, enfim, tudo aquilo que aborrece ao Senhor Deus. Vivem, portanto, à margem da lei divina. Ou seja, não obedecem ao Evangelho e alguns nem ao menos demonstram vontade de fazê-lo. É por isso que há
a preocupação em fazer aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Porque através do Evangelho é que nós, ouvindo o Evangelho, podemos adquirir a fé salvífica, ou fé para a nossa salvação. Não há outro meio. Nós cantamos um hino aí que Deus fala que Deus é Espírito, e não é feito de prata, nem de ouro, nem de pedra, e é mais ou menos por aí. O nosso Deus é invisível, é como o vento que sopra. Às vezes nós podemos ver o efeito do vento na copa das árvores, na palha, na folha de papel, no cisco que voa do chão e é levado pelo vento. Nós não podemos ver o vento, mas podemos ver o seu efeito. A mesma coisa é o nosso Deus. Nós não podemos vê-lo. Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo no nosso coração. E é muito bom sentir Deus no nosso coração. Não tem coisa melhor nesta vida. Eu amo a minha esposa, amo os filhos que Deus nos tem dado, mas eu aprendi que o amor a Deus deve ser superior a tudo isso. Não que eles não sejam importantes para mim, mas Deus, sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não posso viver. Sem Ele eu sou um escravo do pecado. Eu sou um morto-vivo, condenado ao inferno. Não há obrigação. O Espírito e a carne. O versículo 5 ao 17 nos diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Veja, irmãos, que aqui não adianta ser bonzinho, bom pai, bom filho, bom empregado, bom patrão, bom cidadão. Se você não tem o Espírito de Deus habitando em ti, essa bondade sua para Deus não quer dizer nada. Essa justiça é falha, é como trapo de imundícia para o Senhor nosso Deus. Só o Espírito Santo é que é capaz de nos capacitar para abandonarmos a prática do pecado, para adquirirmos força para fugir da aparência do mal e devagar, gradativamente, adquirindo a santificação. À medida que nós nos afastamos das práticas que aborrecem a Deus, nós vamos nos assemelhando mais e mais à imagem de Cristo. A nossa natureza, sem que nós percebamos, vai sendo mudada, vai sendo transformada, vai sendo moldada, à medida que nós nos submetemos à ação do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida? Usando a palavra de Deus. É só através disso, irmãos. O Espírito Santo aplica a palavra de Deus no nosso íntimo, do nosso ser, na nossa mente, no mais profundo da nossa alma. É só o Espírito Santo que é capaz de sondar o coração de Deus e também o nosso. E Ele nos capacita à medida que nós nos submetemos a Ele.
Nós temos o livre-arbítrio. O cristão pode inclinar-se às paixões mundanas ou carnais e ser um crente carnal e desagradar a Deus. Ou pode inclinar-se às coisas do Espírito e ser um crente espiritual e gozar uma vida de paz e comunhão com Deus. O crente não tem obrigação à carne. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Versículo 12 nos fala isso. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nossa obrigação é para com o Espírito Santo, porque foi Ele quem nos convenceu de nossos pecados e da nossa necessidade de um Salvador. Foi o Espírito quem nos deu a nossa fé salvadora e a nossa nova natureza. É o Espírito que diariamente testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós devemos muito ao Espírito Santo. Cristo nos amou de tal maneira que morreu por nós. O Espírito Santo nos ama de tal maneira que habita em nós. Diariamente o Espírito suporta a nossa carnalidade. Diariamente o Espírito vê os nossos pecados e ainda nos ama e habita em nós para nos selar e para ser o penhor das bênçãos de Deus. Quem não tem o Espírito Santo dentro de si não é um cristão espiritual, ou seja, não leva uma vida agradável a Deus. Romanos capítulo 8, versículos 9 e 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, a gente ouvindo o Evangelho, somos ensinados a convidar o Espírito a fazer morada em nós. Nós devemos ser casa, templo, habitação do Espírito Santo, para que tenhamos a salvação e a capacidade de buscar e viver em santificação. Conta uma antiga lenda que certa noite um velho índio falou com seu neto sobre o combate que acontece dentro das pessoas. Ele disse: há uma batalha entre dois lobos que vivem dentro de nós. Um é mau. O que é mau, ele tem raiva, inveja, ciúme, tristeza, desgosto, cobiça, arrogância, pena de si mesmo, culpa, ressentimento, inferioridade, orgulho falso, superioridade e ego. O outro é bom. O que é bom tem alegria, fraternidade, paz, esperança, serenidade, humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, compaixão e fé. O neto pensou nessa luta e perguntou ao avô: qual lobo vence? Então o velho índio respondeu: aquele que você alimenta. Qual lobo você tem alimentado, amigo, irmão? O bom ou o mau? Dessas características que nós lemos aqui, quais são as que prevalecem no seu viver diário? Seu relacionamento com a sua família,
com seus colegas de trabalho, de classe, na sociedade em geral. Qual lobo você está alimentando? Acredito que, ao longo da nossa caminhada, quando escolhemos, nos tornamos pessoas melhores. Criamos condições para que o lobo bom saia vencedor nesse conflito interior. Mas acredito também que a grande maioria de nós vai passar por toda a existência sem que esse conflito termine definitivamente. Afinal, dia após dia estamos alimentando os dois lobos. Em alguns momentos, damos mais comida para um e em outros damos mais comida para o outro. Da mesma forma, em diferentes locais e em diferentes circunstâncias, temos diferentes critérios para decidir qual lobo será alimentado. Cada relação faz com que alimentemos de forma diferente cada um dos dois lobos. A disputa acontece a todo instante e em todos os lugares, mas existe um local onde essa briga costuma ser especialmente intensa, um local onde os conflitos, a necessidade de aprovação e a competição interna nos deixam mais vulneráveis e mais confusos. Um lugar onde muitas vezes não estamos bem certos a respeito de qual lobo será mais útil para a nossa sobrevivência. O ambiente de trabalho. É complicado o ambiente de trabalho. Se nós pararmos para pensar, trabalhador, em geral, passa mais tempo no trabalho do que na sua própria casa. E aí a competição é intensa mesmo. É promoção, é serviço que às vezes a pessoa não gosta de fazer e queria passar para outro. Sempre tem um serviço que a pessoa não se agrada de fazer, tem uns que gostaria mais de fazer, outros não gostaria. E não bastando isso, eu não posso usar o termo pejorativo que usam para isso, eu vou falar bajulador. Tem aqueles que gostam de bajular os superiores, falar mal dos colegas de trabalho, ficar num lugarzinho à parte, com encarregado, com feitor, com supervisor. E qual lobo será que essa pessoa está alimentando? Com certeza não é o lobo bom. Na vida profissional, apesar de acreditarmos apenas no nosso lobo bom, às vezes nos vemos obrigados a usar o lobo mau. Muitas vezes nos propomos a alimentar o lobo bom, mas, sem que percebamos, passamos a acreditar que essa bondade pode nos deixar vulneráveis. E assim, mesmo não querendo, alimentamos o lobo mau. Outras vezes, entramos nas relações com a maior boa vontade, com o coração aberto, mas, quando encontramos o lobo mau das outras pessoas, entramos numa posição defensiva e passamos a acreditar que somente o lobo mau será capaz de nos defender. Como não acreditamos que, diante do lobo bom, o lobo mau foge, escolhemos atacar na mesma moeda. E o pior é que não aceitamos, não compreendemos e não toleramos o lobo mau que o outro coloca para fora. Enquanto achamos que o nosso lobo mau não é tão mau, afinal, ele está apenas reagindo aos ataques. Procuramos destruir o lobo mau do outro, sem nos darmos conta de que, com isso,
nós estamos alimentando o nosso lobo mau. É essencial percebermos que negar o nosso lado obscuro é apenas uma forma de alimentá-lo. Ou seja, eu devo admitir que eu sou mau e que eu necessito da ajuda de Deus para ir me tornando menos mal gradativamente. A criança, quando nasce, ela já tem a maldade no coração. É até, às vezes, contraditório dizer isso, mas a criança já nasce em pecado. Todos nós nascemos em pecado. Veja a criança, quando ela tem um brinquedinho que ela gosta, tira dela e passa para outra criança para ver se ela vai gostar. É o egoísmo, é a vaidade, a ganância, é o ego que está falando mais alto. E isso, no adulto, se desenvolve de uma maneira muito mais abrangente. Consequentemente, a nós mesmos estamos causando mal. É um passo fundamental no caminho do aprimoramento reconhecer que essa briga existe dentro de nós e nos ajuda a entender que, se por um lado podemos realmente viver toda a nossa vida convivendo com o conflito entre os dois lobos, por outro lado, a todo momento podemos fazer a escolha de qual deles vale a pena continuar a alimentar. Então é isso que acontece. Nós devemos dia a dia fazer um balanço de nós mesmos, de nossas atitudes, de nossas palavras, nosso relacionamento familiar, conjugal, empresarial, profissional, social, estudantil, até como cristão, principalmente como cristão, como está? E, gradativamente, procurar se desfazendo dessas más qualidades e trocar por uma qualidade que vai agradar a Deus e vai fazer benefício a nós mesmos. Não há separação, espírito e sofrimento. Romanos 8, do 18 ao 39. Às vezes o cristão sofre nesse mundo para ser glorificado no céu. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha que profundidade de palavra, de fé e de esperança. A coisa ainda não aconteceu, mas o apóstolo já estava vendo ela como se estivesse acontecendo, ou que já tenha acontecido, com certeza, na sua vida. Realmente, toda a criação geme e está com dores. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Porque o pecado reina agora neste mundo. Quando Cristo conquistar Satanás, ele libertará toda a criação da escravidão do pecado, e todas as criaturas da face da terra vão ter a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É uma nova dimensão, é uma outra realidade de vida. É deixar que a existência carnal diminua e que prevaleça a natureza espiritual em cada um de nós. É aquilo que João Batista falou a respeito do seu relacionamento com Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Fazendo assim, nós vamos crescer. Quando a gente pensa que está diminuindo, a gente está crescendo.
É que nem Paulo fala, quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, negando a carne, esbofeteando, esmurrando a carne, as paixões carnais, os desejos ilícitos, que o nosso amado orou, falando dos desejos ilícitos, dos pensamentos ilícitos. É por aí, é buscar a santificação. Romanos 8, 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós já temos o Espírito de adoção, mas estamos ainda esperando a redenção do corpo. A alma está redimida, mas não o corpo. Ainda temos uma esperança da futura redenção do corpo, porque temos o Espírito Santo habitando em nós como as primícias desta redenção. Se morremos antes da vinda de Cristo, o Espírito ressuscitará o nosso corpo. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então é um seguro de vida. Não vida carnal, mundana, material, mas uma vida espiritual. E por que não dizer no porvir, que eu não sei quanto tempo ainda aguardaremos, uma vida celestial. Quando falamos assim, talvez pode ficar na mente de alguém um grande ponto de interrogação. É comum, quando nos propomos a evangelizar, as pessoas dizem, mas como? Como que você pode dizer que você vai no céu? Como que você vai morar no céu? Como você pode dizer isso? Alguns até querendo filosofar, falam assim, comedor de feijão, de carne, de feijoada, não vai entrar no céu. Carnal não vai mesmo. Mas, se nascer de novo, vai. Não são palavras minhas, são palavras bíblicas. Enquanto estamos sofrendo e esperamos, temos o privilégio de orar no Espírito. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Orações da carne não valem nada para Deus. Só as orações dirigidas pelo Espírito Santo vão chegar ao céu. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito está sempre na vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso nos informa que Deus quer os seus filhos conformes à imagem de Cristo. Note bem que todos os verbos do versículo 30 estão no sentido passado, que indica a ação já feita. Não falharemos na obra de Deus se lembrarmos que, aos olhos de Deus, já estamos chamados, justificados, glorificados, e ninguém pode desfazer a obra de Deus. Então, Paulo falou isso faz alguns séculos. E essa palavra, que é viva e eficaz, ainda continua gerando fruto e transformando vidas. E essa obra da santificação
que é impossível para nós, mas não impossível para Deus, Ele nos concede o Espírito Santo para nos capacitar, para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé e nos capacitar para que possamos nos libertarmos mais e mais das algemas do pecado e buscarmos a santificação, levarmos uma vida agradável aos olhos de Deus. Paulo conclui o capítulo 8 com 4 perguntas, versículos 32 a 35. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Agora sabemos por que, para o cristão, não há condenação, não há obrigação e não há separação. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu posso imaginar um pássaro, o qual, estando em liberdade, ao invés de voar para outras localidades, ele prefere voltar para o ninho. Escolhe voar e voltar para o seu ninho, onde desfruta o conforto, companhia e segurança do abrigo. Temos como exemplo as aves monogâmicas. Entre outras, vou citar o cisne. Geralmente formam um casal duradouro até que a morte os separe. Assim também o cristão deve servir a um só Deus. Deus requer dos santos fidelidade. Nós que somos salvos, livres do poder do pecado, escolhemos fazer a vontade de Deus porque almejamos ansiosamente nossa morada celestial. É do nosso conhecimento, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. Pois foi o Senhor Jesus que falou: na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, irmãos, é uma palavra gloriosa, cheia de promessas ricas e preciosas promessas para nós cristãos, filhos de Deus. Por que duvidar? Por que vacilar? Repetindo aqui a pergunta do apóstolo: como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele discorre a fome, o frio, a nudez, a espada. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Só você mesmo, se você não escolher o caminho da santificação. Amém? Agradeço por essa oportunidade e volto a palavra ao pastor Maurício. Muito bem, meus amados irmãos. A palavra de Deus, ela é perfeita. O livro de Hebreus diz que procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Paulo, ele diz
que a santificação não é para mim ver Deus. É para Deus ser o quê, irmão? Visto. Porque Deus quer ser visto em nossas vidas, como Ele mesmo diz, a imagem do seu Filho amado. Então é para quando você olhar para sua esposa, você vê nela a imagem de quem? De Cristo. Quando você olhar para o seu marido, você vê a imagem de quem lá, irmão? De Cristo. Então, se você um dia decidir casar com um não Cristo, então você está enrolado. Então, quando você olhar para o seu esposo, você vai ter que ver nele o quê? O Cristo. E como é que é o Cristo, irmão? O Cristo é a entrega da vida. É uma vida entregue. Por isso que a santificação não é para mim ver Deus, mas é para Deus ser visto. Que quando alguém vê você, aonde quer que você esteja, ele precisa ver a imagem de quem, irmão? Do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que essa palavra ela é propícia para nós. Porque muitas vezes, irmão, as decisões que nós estamos tomando, elas não mostram a imagem de quem? De Cristo, irmão. Então presta bem atenção naquilo que você faz. Depois você não pode reclamar. Amém?